Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Adriana, sou terapeuta holística e energética e hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual é a energia do dia 10/10 está reverberando no campo do grupo de cancerianos. Eu sou canceriana e eu vou fazer essa junção daqui com as placas da radiestesia que eu trabalho, com alguns oráculos para saber qual é a mensagem, o que te pode aí te ajudar no dia de hoje como auxílio e não como uma decisão. Lembre-se que aqui é uma mensagem atemporal, não vai servir para todo mundo. O que não servir, você vai buscar o que tá forte aí no seu mapa astral, né? Que é outros signos mais fortes. E já peço agora que se você gostar da minha energia, gostar das minhas tiragens, que você possa participar, curtir, hypar esse vídeo, que eu possa crescer nesse canal. Também pode me seguir nas redes sociais, que eu falo sobre as terapias, e entrar no meu grupo da comunidade. E logo mais eu também estarei divulgando o grupo aí de 21 dias da frequência energética, usando as placas, falando da prosperidade, falando da abundância em todos os aspectos da vida. Trabalhando as crenças limitantes, trabalhando as coisas que façam a gente ficar limitado às nossas crenças, aos nossos medos, aos nossos sabotadores, à nossa frequência energética. Então, vamos lá começar? Então, eu tô começando aqui um leitor ajuste frequencial. Esse leitor é um leitor que vai trabalhar as escalas de Hawkins. Escala de Hawkins é para verificar como tá a sua energia. A energia, ela é muito importante, meus amores, ela é muito importante para saber como tá a nossa energia, como tá a nossa vibração. Por muitas vezes a gente passa por várias situações no campo espiritual, mental, físico, e às vezes a gente não dá muita atenção para a parte frequencial. E essa parte energética frequencial está totalmente ligada aos nossos corpos sutis, os nossos 7 corpos sutis, está ligada à nossa saúde, está ligada ao nosso ambiente de trabalho, à nossa casa, a cocriar nossos sonhos. Então aqui eu vou usar o meu gráfico, que é o gráfico de leitura de ajuste frequencial, e eu quero saber qual é a frequência que está sendo vibrada hoje para o grupo de câncer nesse portal 10/10. Então, vou fazer uma pergunta e vou ver qual que vai sair. Qual é a energia da frequência de câncer para esse grupo coletivo nesse portal 10/10? Olha, aqui na escala de Hawkins veio a frequência da culpa. A culpa, ela está abaixo da frequência que é a menor de todas, que é a de 20 Hz, que é a vergonha. Então, a próxima é a culpa, está em 30 Hz. Então, esse grupo está na culpa. A culpa, ela traz um ato de se culpar daquilo que você tem feito, se culpar daquilo que você não fez, se culpar de algo que para você naquele momento foi a sua melhor decisão, era aquilo que você poderia ter, aquilo que você tinha em mãos. E a culpa vem aqui para te trazer, como se fosse jogando na tua cara, você é culpada daquilo, me sinto culpada. Uma coisa bem importante que vem na minha mente também, não tem também aquele ditado popular, nasce um filho, nasce a culpa? Então, eu gosto muito de tirar essa frase de nasce um filho, nasce a culpa para as mulheres, porque ela precisa
ir ao trabalho, deixar seus filhos muito cedo nas escolas, nas creches, enfim. Tirar a culpa, né? Tirar esse peso, tirar esse fardo. A gente precisa liberar essas emoções, essa frequência, essa culpa, porque a culpa, ela é uma frequência muito baixa, é uma frequência que a gente não tá na cocriação, a gente não tá cocriando, a gente não tá manifestando, os nossos chakras plexo solar, o chakra sacral, o básico, estão ali limitados. Então, é importante liberar essa culpa e trazer, não sabe o que? Você já pode trazer a aceitação daquilo que não deu certo, foi a maneira que você pôde, e liberar e transmutar isso. Eu vou pedir aqui para minha placa qual é a energia que pode ser aguentada pelo subconsciente dos cancerianos, que é permitida para este momento no dia 10/10. Qual é a frequência permitida para ser aumentada? Ó, aqui tá trazendo muito forte a frequência da iluminação. Sim, a iluminação, ela tá na mais alto níveis de consciência. Então, ela tá de 700 a 1000 Hz. Quem tá nessa frequência? Jesus, Buda, pessoas que têm a iluminação, o que ilumina, o que chega, o que ilumina, o que traz a paz interior, e que traz a sabedoria, o que traz a leveza, o que traz a alegria no seu processo de vida. Então, você pode ativar essa iluminação, trazer iluminação para o seu dia, iluminação para os seus objetivos, iluminação aí para o que processo que você está vivendo. Então, é importante a gente trabalhar essa energia, trabalhar as nossas frequências, para que cada vez mais a gente fique congruentes, alinhados ao nosso propósito de vida, aquilo que a gente deseja. Vou trazer aqui qual é o oráculo para essa frequência. Qual é o oráculo? O que eu preciso saber agora para o grupo de câncer? Qual é a frequência? E muitas vezes precisamos fazer decisões, tomar decisões na vida, que a gente às vezes se sente perdido, né? Então vamos ver qual é a frequência. Olha só, saiu aqui: alinhe sua vida, o que não está alinhado ou precisa ser mudado. Aqui tá pedindo, nesse 10/10, nesse portal, o que você precisa alinhar, o que você precisa mudar na sua vida. Aquilo que não tá congruente com o seu propósito de vida, aquilo que você não se faz o seu trabalho, mas não faz por amor. O que você precisa alinhar a sua vida? É um relacionamento, é um trabalho, é uma viagem, é um propósito? O que precisa ser alinhado? Então, mentalize, entre lá dentro de si. Tem um momento para você, porque às vezes a gente não tem esse momento pra gente. A vida corrida do dia a dia faz a gente, perder o time das coisas, perder o time da vida. Deixa eu ver uma próxima carta. Peguei aqui duas muito importantes. Não se ofusque para ser aceito. Como você está ofuscando sua luz para se encaixar? O que você tem feito para se encaixar no outro, para se encaixar num ambiente, num grupo, num relacionamento? Então, o que você está fazendo que as coisas estão ofuscando o seu brilho? O que você está deixando fazer? O que as pessoas tá dando poder para essas pessoas te limitar? A terceira carta veio limites.
onde você precisa estabelecer melhor os seus limites. Aqui tá pedindo para vocês estabelecerem os limites de vocês. Isso você vai adaptar aí ao que você tá passando. Quais são os limites que você precisa colocar? Quais são os limites que você precisa pôr na sua vida? É um dizer um não? Às vezes é colocar limite nas relações, limite naquele chefe que acaba sendo até, tá vendo aqui a palavra irônico, a espiritualidade tá me intuindo. Então, aquela pessoa, aquele chefe que é irônico, aquele chefe que é tirano, aquele grupo de amigos que só querem você por conta de dinheiro, familiares que sugam a tua energia, sugam o que você tem. Então, aqui tá pedindo para você pôr limites, para que você possa viver a sua vida de uma maneira mais saudável, mais alinhada com tudo isso que tá chegando aqui para você, tá? Então, foram essas cartas que vieram. Vou também verificar aqui com vocês. Muitas das vezes, o que nos atrapalha, o que a gente fica muito longe também da nossa, vamos dizer assim, do nosso propósito de vida, das coisas que a gente gostaria de alcançar, são os nossos sabotadores. Sim, todos nós temos sabotadores. Isso acaba sendo um mecanismo de defesa que a gente passa lá na nossa infância, quando a gente tem as nossas feridas emocionais, trabalhar essas feridas. E quando a gente está lá na nossa infância, a gente passa por várias coisas, várias situações que a gente não dá conta, né, naquele momento, lá na primeira infância, e quando a gente se torna adulto, a gente começa a reverberar isso na nossa vida cotidiana. São feridas emocionais, são coisas que aconteceram lá atrás, e aí também, como uma válvula de escape, a gente acaba atraindo, não seja atraindo, mas seria uma forma dos sabotadores estarem ali presentes, como uma forma de escape, né? Como uma forma de viver a vida. E é importante a gente analisar quais são os nossos sabotadores, quais são que a gente precisa enfraquecer e de que forma a gente enfraquece isso, quais é o que está mais latente, como que a gente faz para enfraquecer. Aqui na nossa mesa radiônica, eu vou verificar aqui pro nosso grupo aqui do Cancerianos, qual é os sabotadores mais latente que está reverberando aqui no dia 10/10. Então, qual é o sabotador que está reverberando ao coletivo de Câncer? A mesa, ela traz 10 sabotadores. E os 10 sabotadores, um dos que estão sendo aqui mais forte para esse coletivo, é o sabotador do controlador. Ou seja, a gente quer controlar tudo, né? Ter o autocontrole, controlar aquilo que não dá para controlar. Um exemplo disso muito claro, que ficou muito explícito pra gente, foi a pandemia. A gente não teve controle, né? Aconteceu, teve uma ação coletiva que a gente precisou se mergulhar, se internalizar, ficar quietinhos, e a gente não tinha controle. Então, aqui tá dizendo, o controlador, ele quer controlar as coisas, pessoas, e que muitas vezes traz uma ferida muito latente lá da infância, que você foi controlada, que você se sentiu controlada pelos seus pais, pelo ambiente que você estava, e que você acaba repetindo esse padrão na sua adolescência, na sua vida adulta. E o controle nada mais que é você não dar como fosse assim, liberdade, ou então para que outras pessoas possam fazer, para que outras pessoas possam te ajudar. É como se tirasse
o poder de outras pessoas, o poder de que as outras pessoas possam fazer também, tirando a inteligência, tirando as possibilidades. Então, o controlador não é bom para o seu momento, para esse grupo de coletivo de câncer. Que você tem, assim, você pode até controlar certas coisas, mas nem tudo. Não dá para controlar tudo, não está nas nossas mãos, é isso que eu quero dizer. Então, trabalhar esse autocontrole. É claro que um trabalho mais assertivo e individual, a gente vai trabalhar junto com as placas para saber como a gente pode enfraquecer. Porque tirar, a gente não tira, tá? Se alguém falar, você vai tirar os sabotadores? Não, não é possível tirar, mas é possível enfraquecer, para que isso não te sabote tua vida, sabote seus planos, fica sabotando aí tudo que você precisa fazer, tá? Então, esse aqui é um leitor e eliminador dos autossabotadores da vida da gente. Vou trazer aqui uma carta do baralho cigano. Para o coletivo de câncer. Qual é a energia para o coletivo de câncer? O que quer trazer aqui? Porque esse coletivo de câncer está no controlador. O que precisa ser liberado neste momento agora? O que precisa ser liberado para o signo de câncer? Aqui traz uma melancolia, uma falta de preparo, talvez pessoas estejam falando na sua mente, falando coisas que segue esse caminho, segue outro caminho, e você quer ter esse autocontrole da sua vida. Então, e vem aqui um corte para isso, para cortar pessoas que querem te controlar, ou então que você esteja controlando uma outra pessoa. Então, aqui fala para vocês cortarem, tirar essa autossabotagem de vocês, dar um novo rumo, dar novas possibilidades, tá? Que posso trazer para vocês a cura, movimento, novos caminhos, possibilidades. Então, aqui traz no oráculo das cartas conversas, avisos, o corte, para que vocês possam cortar algo aí da vida de vocês, que vocês estão se mantendo nesse autocontrole, tá? E aqui, por último, eu quero trazer mais uma frequência para o grupo de câncer. Muitas das vezes, quando a gente não consegue algo, a gente precisa trabalhar o quê? O nosso merecimento. Sim. Trabalhar o nosso merecimento vai muito além do que só merecer. Isso está muito ligado a nossos pais, aos nossos genitores, as nossas feridas emocionais estão muito parecidas, são ou parecidas ou iguais mesmo, as nossas feridas emocionais dos nossos pais. Então, a gente precisa, a leitura que eu vou fazer aqui para vocês, é trazer os nossos pais para essa placa. Queria que vocês mentalizassem aí seu pai, sua mãe, quais são essas feridas emocionais que eles têm que eu estou repetindo na minha vida. Quais são os bloqueadores, as crenças limitantes que está impedindo de eu merecer aquilo melhor que tem para minha vida.
Então, eu vou colocar aqui o pêndulo e perguntar para esse grupo de Câncer qual é a ferida emocional mais latente para o grupo de Câncer. Olha, aqui nessa placa veio fortemente a ferida emocional do abandono e a dependência emocional. Então, meus amores, muitas das vezes a gente passou por situações que a gente sentiu abandonado, sentiu que ou não era muito querido quando a gente nasceu, ou então sofreu alguma perda, alguma separação de pais, que se sentiu abandonado, ou então algo que aconteceu lá na sua primeira infância, que precisa ser tratado, porque acaba causando uma dependência emocional no outro. Então, quando a gente não cura as feridas emocionais da nossa infância, a gente vamos permear na vida adulta. E a gente acaba fazendo também com o outro. A gente acaba abandonando as nossas tarefas, abandonando o trabalho, abandonando as pessoas, abandonando o relacionamento. Então, acaba virando um ciclo. E também causa uma dependência, porque quando tem um abandono emocional, a gente traz a dependência também emocional. Então, o que vocês estão lidando que está na dependência emocional? Que não estão conseguindo viver o seu propósito, viver na sua vida, vivendo a sua identidade. Então, trabalhar esse abandono, trabalhar essa dependência para que você possa ter autonomia, autenticidade para a sua vida. É isso que tá vindo para mim agora. Vou finalizar. Então, beber um pouquinho aqui de água. Finalizar com uma mensagem do despertar para o coletivo de Câncer. Qual é a mensagem final? Novamente. Veio, não se ofusque para ser aceito. Como você está ofuscando sua luz para se encaixar. Então, veio muito forte para você não se ofuscar, para você não sentir diminuída, para você não sentir que precisa sentir diminuída para caber na opinião do outro. Quem é mais importante? Você ou o outro? A sua vida ou a vida do outro? O que te importa? O que te faz se motivar a acordar todos os dias? Qual é o motivo? Você tem que ter um motivo para você acordar todos os dias. Pense nisso. Trabalhe a sua espiritualidade, trabalhe com o amor. E se você sentir que precisa trabalhar as suas questões de crenças limitantes, trabalhar com a sua frequência energética, trabalhar seu merecimento, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato para atendimento das radiestesia, tá bom? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.